Olá a todos, sou o Carlos Roberto Gressler, sou técnico em informática, atuo no Centro de Processamento de Dados, na divisão de apoio ao usuário. E hoje nós estamos aqui então para mostrar as funcionalidades do portal docente. Inicialmente eu vou fazer o login na URL do portal docente, que é portal UFSBR/docente. Eu vou estar clonado como um docente da instituição, para a gente apresentar as funcionalidades. Então, fazendo o login. Então, ao acessarmos a página principal do portal docente, já nos deparamos, então, com uma tela de boas-vindas e um menu onde nos mostra, então, as turmas às quais o docente está vinculado, um menuzinho de relatórios e umas outras funcionalidades que tem acesso aqui. Então, logo após a gente acessar as turmas, né, vem já pré-definido o calendário, o ano e o semestre vigente, né? Nós estamos então em 2025, o primeiro semestre, isso é parametrizado no sistema. E a primeira visão que eu tenho, então, são das minhas aulas da semana, as disciplinas que eu tenho em cada horário, né? E eu já tenho um atalho que eu tenho o botão nova aula, ou seja, daqui eu já posso registrar uma nova aula. Mais abaixo aparece todas as minhas turmas, onde eu posso visualizar elas com mais detalhes. Então eu já vou mostrar essa primeira funcionalidade do Aulas da Semana, onde eu já posso ir direto para o registro de uma nova aula. Salientando que, se vocês perceberem, por exemplo, nessa terça-feira, eu tenho duas turmas na mesma disciplina, o que a gente chama de turmas agrupadas. Significa dizer que quando eu clicar em nova aula, eu vou ter acesso eu seleciono aqui a data da aula, vou botar aqui uma terça-feira, que é a aula de terça, vou botar aqui dia 11, e vou cadastrar a aula. Quando eu venho por aqui, pelo quadro de horário de turmas agregadas, ao abrir a turma, vão vir os alunos das duas turmas, ou seja, eu estarei fazendo o registro para as turmas, tanto aqui no caso de ciência da computação, quanto sistemas de informação. Ele trouxe todos os alunos das duas turmas. Isso é uma forma prática que eu faço apenas um registro, essas notas de aula vão ficar valendo para as duas turmas e a presencialidade também, ou seja, numa única ação eu consigo então fazer o registro das notas de aula e da presencialidade dos alunos das duas turmas que estão agregadas. Nem todas as turmas são agregadas, mas as que são têm essa facilidade. Eu vou voltar aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho uma outra turma que é práticas extensionistas que não tem nada agregado. Se eu clicar em nova aula, vamos colocar aqui uma quarta-feira, vamos colocar aqui dia 12, coloco a data da aula, cadastro a aula e daí então vem só os alunos daquela turma de ciência da computação. Tá? Então essa é uma funcionalidade relativamente nova, que anteriormente não existia. O pessoal tem aprovado bastante. Mais abaixo, então, aparecem todas as turmas aos quais eu, docente, estou vinculado. Caso eu esteja ministrando aula, né, numa turma e ela não aparece aqui para mim, tem que verificar junto à secretaria do curso o porquê você, docente, não está vinculado naquela disciplina, naquela turma. Tá? Então, eu vou acessar aqui agora pelo Minhas Turmas, para a gente ter uma visão geral de todo o cadastro da turma. Aqui já então de cara aparece o seguinte, todas as turmas agora têm a possibilidade de se fazer o registro do plano de ensino, né? Então aqui ele já está me avisando que não há um plano de ensino definido para essa turma e ele pergunta se eu quero cadastrar ou continuar sem cadastrar. Tá? Eu primeiro vou clicar em continuar sem cadastrar para mostrar a visão geral aqui da visualização da turma. Então, vamos lá. Vejam que fica habilitado um botão aqui, plano de ensino, ou seja, a qualquer momento eu posso ir lá no plano de ensino. Tá? Então, aqui nessa cabeçalho aparece os dados da disciplina, né? Nome, código, né? Período e semestre, do qual o curso a qual essa disciplina está vinculado, e do lado do curso tem um linkzinho para visualizar o ementário daquela disciplina. Tá? Então ele vai para uma outra página e consegue visualizar o ementário da disciplina. O número de alunos matriculados, aqui estaria computando as horas já lançadas da turma, e a situação da turma, ela está em matrícula, ou seja, ainda tem ajuste de matrícula para ser feito, né? O semestre recém está iniciando.
Abaixo os horários da disciplina, né? Se a disciplina é aula teórica, se é aula prática, os dias da semana e o horário dela, que vai das 10h30 às 12h30 nas terças e quintas. Aqui embaixo a carga horária, como ela está distribuída em carga prática e teórica, né? E ao lado direito o professor ou professores, né, vinculados naquela disciplina. Sempre lembrando que sempre vai haver um professor, um responsável principal pela disciplina, certo? Bom, acessando então a visualização da turma, eu tenho então acesso a esse menu superior, né, onde basicamente eu tenho funcionalidades referentes às aulas ministradas, a notas e aos alunos. Então vamos começar aqui pelo registro das aulas. Eu clicando no menuzinho de aulas, eu posso lançar aulas, verificar as aulas lançadas, né? Vou clicar em aulas lançadas. A gente vai ver que não há nenhuma aula lançada. Então, não temos nenhuma aula lançada. E nesse momento ele já habilita para mim um botão aqui na direita para eu fazer um registro de uma nova aula. Vamos olhar ainda pelo menu aqui. Eu posso também no menu lançar uma nova aula, ou eu posso importar aulas. Essa é uma funcionalidade interessante porque eu posso trazer as aulas, as anotações de aula, né, de turmas passadas, né? Se eu já ministrei essa turma num semestre anterior, eu posso trazer todos aqueles registros já, tá? Aqui de novo, como eu vou fazer uma importação de aulas lançadas, ele me avisa de novo, olha, o plano de ensino não está definido, deseja cadastrá-lo? Vamos continuar sem cadastrar. Aqui então eu tenho algumas instruções, né, referentes à importação das aulas. Eu tenho que informar aqui quais critérios que eu quero para buscar as aulas que eu quero fazer a importação, né? Depois eu posso então, que ele buscar as aulas, selecionar quais as que eu quero importar. O sistema vai assumir a agenda da turma configurada na oferta da turma, né? Então ele vai colocar as datas conforme a agenda da turma. E todos os alunos serão importados com presença nas aulas importadas, porque depois, quando for feito o registro da aula, o professor vai selecionar a presencialidade se sim ou não. Vou fazer um exemplo aqui, vou colocar um filtro de 2024, período, vamos colocar aqui também primeiro semestre, que muito provavelmente, eu vou botar outros professores não, se eu quiser, por exemplo, buscar turmas de outros professores que ministraram essa disciplina, né? No caso não, só vai buscar as que eu ministrei. Aqui uma turma, por exemplo, de ciência da computação, né? E a origem, essa é do diário de classe ou do plano de ensino. Eu vou colocar diário de classe e buscar aulas. Então ele traz para mim, lá de 2024, primeiro semestre, a disciplina de ELC 1090, ele trouxe os registros das aulas, certo? Eu posso marcar todas, né? Aqui, ou ir marcando quais as que eu quero importar, e lá embaixo eu tenho a possibilidade de colocar, usar o calendário da turma atual, tá? E clico em importar aulas, ele vai automaticamente fazer esse registro de aulas, lembrando que vai colocar presencialidade para todos os alunos. Vamos voltar aqui então. E uma nova aula lançada, né? Eu vou colocar aqui de novo, né? Ele está sempre alertando com relação ao plano de ensino. Vamos clicar em continuar sem cadastrar. Então aqui ele já pegou pelo calendário, ele traz o primeiro dia de aula, tá? Como não há nenhuma aula lançada, ele foi lá no calendário da oferta da disciplina e trouxe, ó, o meu primeiro dia de aula é dia 1º de março, tá? Nada impede de que eu mude esse dia, porque essa aula ela pode ter sido dada outro dia por algum motivo. A quantidade de aulas, o tipo de aula já vem preenchido. Aqui, se a disciplina prevê atividades EAD, ele vai habilitar se aquela aula foi feita em EAD ou não. E aqui eu tenho notas da aula, então eu vou fazer o registro das atividades em aula. Ele tem um editor LaTeX, né, para quem sabe utilizar, fica bem interessante. E ele automaticamente traz os alunos marcados todos como presença, né? Então, se algum aluno não veio ou chegou atrasado, né, eu posso marcar presença, falta e presença nos períodos, nas 2 horas, e salvo o registro de aulas. Então, essa é a funcionalidade em relação às aulas. Eu vou retomar o assunto, então, do plano de ensino, né? Eu vou voltar aqui em turmas, listar turmas.
vou selecionar uma disciplina. Aqui, ó, na visualização das minhas turmas, aparece a situação do plano, ó. Ele está como não definido, tá? Então, eu vou abrir a turma e ele vai me dizer, ó, plano de ensino não definido para a turma, deseja cadastrá-lo? Se eu clicar no botão cadastrar, ele vai para uma outra tela, onde aparece, então, o plano de ensino, né? Aqui eu posso visualizar o programa da disciplina e eu posso, então, criar o plano. Clico no botãozinho, criar o plano, e aí eu tenho a possibilidade de criar um plano em branco ou a partir de um plano existente, tá? O a partir de um plano existente, ele vai sempre fazer com que eu busque um plano existente. Eu vou botar aqui também 2024, primeiro semestre e a turma de Ciência da Computação. Ó, ele trouxe um plano, tá? Então, se eu quiser agora, eu posso simplesmente clicar aqui nesse botãozinho do lado ali da impressora, copiar versão. Ele vai copiar a versão desse plano de estudo para essa minha turma atual desse ano, desse semestre. Se eu quiser visualizar o que tem lá, eu clico na impressorinha, ele só visualiza, né? Ele não vai direto para a impressora. Eu tenho, então, a visão do meu plano de ensino que eu estaria importando agora, certo? Então, é isso. Eu não vou salvar, porque isso aqui o professor vai fazer depois, né? Então, em relação ao plano de ensino, é isso. E aqui vão ficando as versões do plano que eu submeto para a coordenação, certo? A coordenação ela pode aprovar o meu plano ou ela pode sugerir alterações. Quando for sugerido alterações, isso vai aparecer na caixa postal do docente. Aí ele vai acessar lá o plano de ensino pela caixa postal, vai fazer as alterações recomendadas e submeter de novo para a aprovação da coordenação do curso. Tá bem? Bom, em relação então ao plano de ensino, turmas e aulas, a gente deu uma bela visualizada, né? Agora vamos em relação às notas, né? Notas. Então eu tenho como visualizar notas lançadas já, clicando ali no menuzinho. Aqui no caso eu não tenho nenhuma nota lançada, o semestre está iniciando, né? Eu tenho em cada izinho desses aqui uma breve descrição do que significa o PA, o F, né? Então a primeira avaliação obrigatória, as faltas até a primeira avaliação obrigatória, a segunda avaliação obrigatória, as faltas até a segunda, depois a média parcial, que é a média aritmética das duas parciais, as faltas, se o aluno pegou o exame, a nota do exame, né? As faltas após o exame, a média final e no final a frequência final do aluno, certo? Então aqui eu posso editar, né, esse quadro de notas, eu vou clicar aqui no editar. E aí eu tenho uma série de observações, tá? Que é bem interessante eu ler com bastante atenção. Então, as notas elas devem ser preenchidas com 2 casas decimais, né? As notas elas são um rascunho até o encerramento da turma, eu posso alterar elas a qualquer momento, tá? As notas que eu publicar, elas ficam visíveis para o aluno, certo? No portal do aluno. Independente das notas estarem ou não publicadas, elas podem ser alteradas a qualquer momento, tá? A alteração de uma nota pública de um determinado aluno, ela fica automaticamente visível para esse aluno, no momento que ele entrar no portal do aluno. Depois que encerrarmos a turma, né, e as notas de todas as avaliações serão publicadas aos alunos, então automaticamente publica. Encerrei a turma, fica publicado para os alunos visualizarem via portal do aluno. O preenchimento dessas notas, ele pode ser feito apenas com o teclado, né? Quando eu utilizar a tecla Enter, tá? O sistema ele avança para o próximo aluno, ó, ele vai para baixo, tá? Quando eu clico no Tab, quando eu aperto a tecla Tab, ele percorre horizontalmente os campos para eu preencher as notas, tá? Então, não precisa ficar usando o mouse, com o teclado eu consigo navegar entre os campos ali para poder fazer o preenchimento das notas e de forma bastante intuitiva, tá? Sugestão, né? Para evitar retrabalho, não deixar para lançar as notas sempre no final, vai lançando as avaliações parciais, né? E as avaliações obrigatórias,
Se elas não forem preenchidas, né, não vai ser possível encerrar o lançamento de notas, né, não vai ser possível encerrar o diário. Tá? Deve ser preenchido mesmo para os alunos que estejam reprovados por frequência, coloca um 0 lá, tá bom? Ok, aqui ele vai dar um ciente que ele leu as observações, eu vou retornar aqui em notas, então a gente chegou na digitação das notas pelo visualizar, tá? Mas eu posso ir direto no informar, que eu vou direto no quadro onde a gente já estava, né? Digito as notas e salvo, tá bom? Então isso é em relação às notas. Agora vamos dar uma olhadinha no menu de alunos, tá? No menuzinho de alunos eu tenho, primeira opção, visualizar a turma de alunos, tá? Então eu tenho na visualização da turma de alunos a foto do aluno, o nome completo dele, a matrícula dele e a data de inclusão do aluno na turma. Isso aqui é muito importante o docente observar. Por quê? Porque se o aluno entra depois do início regular do semestre, aquelas aulas que ele não estava regularmente matriculada não conta como carga horária para efeitos de reprovação por frequência. Então, a carga horária da turma são 60 horas. Se eu perdi uma semana de aula, eu perdi 4 horas aula, né? Então, a minha carga horária para efeitos de reprovação não são 60 horas, vão ser 56 horas. Tá? Então, os 75% de frequência vão ser calculados em cima dos 56 horas e não de 60 horas. E o e-mail do aluno, tá bom? E a situação em que está o aluno, aqui estão todos em matrícula. Bem no rodapé da listagem dos alunos, eu tenho a possibilidade de baixar o arquivo de alunos em CSV, tá? O pessoal gosta muito de fazer alguma planilha Excel, né? Para fazer pontuação de avaliações parciais para depois serem lançadas nas avaliações parciais definitivas. Então essa aqui é uma funcionalidade bem prática para o docente baixar os alunos, carregar isso num Excel ou num Calc, né, onde ferramenta que ele achar mais adequada e que ele tem acesso para fazer os seus controles separados do diário, tá bom? Voltando aqui no menuzinho de alunos, então, eu tenho a parte de presenças, faltas lançadas, né? Vamos clicar aqui. Onde então aparece, né, um resumo dos alunos, né, das presenças dele e das ausências, né, com a carga horária total ao qual está sendo calculado o percentual de frequência dele, né? No caso aqui, todos eles já estão matriculados, então é 60 horas. Se porventura entrar um aluno após o início das aulas, essa carga horária total considerada não será 60 horas, como já foi explicado, tá? Então aqui em cima também tem um texto, né, que diz que para o cálculo da frequência, né, é utilizada a carga horária total da disciplina, independente da quantidade de aulas informadas no diário. Ou seja, se eu dei só uma semana de aula, eu só tenho 4 horas aula registradas, né? Ele vai calcular a frequência em cima da carga horária total. Então, até ele completar 75% das aulas, o aluno vai estar reprovado por frequência, em tese, né? Mas obviamente que não, tá? Então, assim, as aulas informadas como IAD contabilizam presença para todos os estudantes, tá? Não tem a aula sendo IAD, ele está presente, tá? Desta carga horária são desconsideradas as aulas lançadas antes do ingresso do estudante na turma, como já foi explicado, né? Se ele entrou uma semana depois, aquelas 2 aulas não vai ser considerada, tá bom? Vamos voltar lá no menuzinho de alunos. Depois eu tenho aqui situações em relação à orientação, plano de defesa e MDT e docência orientada, focado mais nos cursos de pós, a gente não vai abordar agora. O próximo passo, né, quando decorrido o semestre, vem a parte de encerramento da turma, certo? No encerramento da turma eu tenho como listar, né, os encerramentos. Eu posso ter vários encerramentos, né? Eu encerrei o diário, mas ficou uma nota errada. Eu vou precisar reabrir a turma para que eu faça a correção e encerre de novo. Esses encerramentos vão ficando versões desses encerramentos. Por que disso? O diário de classe é um documento nato digital. Ele não pode sofrer alterações do seu conteúdo original, ele tem que ter versões, né?
Então ele não pode iniciar de um jeito e terminar de outro jeito. Ele vai tendo versões até o encerramento da turma, porque ele é um documento nato digital, tá? Então eu tenho aqui para listar os encerramentos, encerrar a turma ou reabrir a turma, tá? No caso, aqui eu não posso nem encerrar, nem reabrir turma, porque a gente está iniciando o semestre, tá? Depois aqui nesse menuzinho de relatórios, são coisas, né, não muito focadas ao diário de classe, mas tem a parte da oferta de disciplinas, né, atas de avaliação, atestado de credenciamento, enfim, são alguns outros relatórios aqui, tá bom? Então essas são as funcionalidades básicas, né, que o professor vai ter disponível no portal docente e fazer com que esses registros, né, sejam diários mesmo, tá bom? Dessa forma, então, eu encerro, né, essa breve apresentação e orientação em relação ao portal docente. Agradeço a atenção de todos. Nos colocamos à disposição no Centro de Processamento de Dados, na divisão de apoio ao usuário, ramal 8379, ou no e-mail divrel@ufsm.br. Obrigado a todos.